Queridos e queridas, amigos e amigas, professores e alunos, sejam bem-vindos. A paz do Senhor Jesus. Mais um Foco na Lição está no ar. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2024. O tema deste trimestre nós estamos tratando sobre família, um projeto de Deus moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Nosso amigo, querido comentarista, também de outras lições, e nesse trimestre nos traz aqui as explanações sobre este tema, nosso comentarista, pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar da Catedral das Assembleias de Deus ali na Baleia, no Distrito Federal, também já presidiu outros campos de trabalho, secretário executivo da Convenção do Estado e do Entorno, economista, graduado em administração, pela FGV também tem curso de pós-graduação. Pastor Valdir Alves, falar o quê? Ele é membro da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, é conferencista especialista na área de casais e família. E nós vamos estudar este mês, baseando neste trimestre, falando sobre família. E colocaremos a ênfase desses assuntos que são altamente palpitantes nos dias de hoje e que sempre marcam e marcou a história de muitos de nós, ou seja, da família. Veremos neste estudo a relevante ação de Deus e necessidade que Deus tem, e também como fonte inesgotável para despejar nos nossos corações princípios e valores, para que possamos entender os propósitos da família, relacionamentos, enfrentamento de conflitos e dificuldades, criando um ambiente mais saudável a todos nós cristãos. É importante que nós possamos envolver as nossas famílias neste estudo, que Deus nos dê graça para preservarmos as nossas famílias de forma harmônica, saudável e também duradoura. Que o Espírito Santo possa esclarecer e capacitar a cada bom coração através dos desafios e das adversidades. Lembrando a vocês que o foco na lição tem um objetivo só, que é apresentar de forma bastante resumida aquilo que a lição, e dentro dessas 13 lições, quer nos trazer. E hoje vamos basear o estudo, ou propriamente o resumo, daquilo que será a lição de número 2, que nos fala sobre namoro, noivado e casamento. Quem não está vivendo já passou ou já teve a experiência destes relacionamentos mais do que importantes e especiais para a família. Como texto áureo, a base está: aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 22. Na verdade aplicada, aprenderemos que dependemos da luz da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo, para vivenciarmos o namoro, noivado e casamento para a glória de Deus. Compreenderemos como objetivos dessa lição que é necessário mostrar que o namoro é uma fase de conhecimento importante, mas precisa destacar também como segundo lugar que o noivado é a fase que precisa existir a consolidação do planejamento para que todos estes possam, no 3, ressaltar que casamento não pode ser algo experimental, mas tem que ser algo definitivo debaixo da direção de Deus. Os textos de referência que utilizaremos está em Deuteronômio, capítulo 20, versículo de número 7, 1 Coríntios, capítulo 7, do 2 e também do versículo 9, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 3. Vamos então, a partir de agora, neste instante, para a introdução desta maravilhosa lição.
Você acompanhe em casa esses versículos, leia, participe, esteja inteirado, que Deus vai te abençoar muitíssimo. A introdução nos ensina, na presente lição, nós vamos tratar acerca da relevância do namoro, do noivado e do casamento a serem vivenciados pelo povo de Deus. De acordo com os princípios bíblicos, nós vemos muitas pessoas hoje baseando-se por inúmeras autoajudas e outros aspectos da vida que precisam talvez de uma atenção e cuidado. Então, por isso, isto vai fazer a diferença. Basear-se pela palavra de Deus e pelo testemunho cristão na qualidade de vida que a gente vai desempenhar para as futuras gerações. Então vamos ao ponto 1, onde trataremos o namoro cristão. O namoro é uma fase de conhecimento mútuo. Nesta fase, entretanto limitado o conhecimento, procura-se conhecer mais o temperamento do outro, algumas características, algumas questões da vida pregressa, antecedentes, que aquela pessoa amada obteve ao longo da sua jornada. Seus familiares, checar como se comporta dentro de casa, fora dela, como tratam os pais, como trata as coisas de Deus. Isso faz a gente observar que o conceito existe de um namoro cristão. E tal conceito está baseado, diferente daquele que não tem o temor de Deus. Pois no namoro não pode se admitir brincadeiras nem pensamentos que não têm como se encaixar com os moldes cristãos. Porque segue princípios, e esses princípios são a palavra de Deus. Pois na fase desse conhecimento não existe um conhecimento íntimo, nem há um aumento das intimidades. Quando se deve começar a namorar? Talvez você se pergunte. Para tudo na vida existe um tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todos. Alguns começam prematuramente, de forma precoce, namoram muito cedo e com certeza as faltas de maturidade, de responsabilidade, de condições para firmar este compromisso se torna um impeditivo, interrompe projetos e, às vezes, questões profissionais, estudos e a própria adolescência. Por isso é essencial que a gente compreenda a necessidade de termos uma plena maturidade para iniciarmos uma vida a dois. E se você pode aconselhar alguém, este momento se torna muito precioso. O namoro escondido e prolongado também é um desafio, principalmente aos mais novos. Namoro deve ser declarado, deve ser posto como compromisso público perante as famílias. O cristão ele deve ter revelado a sua vida e não esconder absolutamente nada, ser transparente. A verdade, a sinceridade, as atitudes de um cristão verdadeiro são norteadas por isso. Não é aconselhável um namoro prolongado demais. Deve prevalecer sempre o bom senso. Não pode ser curto demais, não pode ser longo demais, mas deve ser suficiente para o conhecimento. Deve haver um equilíbrio, assim como tudo na vida necessita. No ponto 2, observaremos acerca do noivado. E o noivado, para o cristão, é um período de intermédio entre o namoro e o casamento que deve ser usado para que os dois planejem-se. Por isso que o noivado vem confirmar que o namoro deu certo e pode avançar para um compromisso mais forte, mais sólido no futuro próximo. Mas o padrão divino ainda continua. Prevalece no namoro umas limitações que continuam sendo. A vida casta, a vida santa,
a presença de Deus, a dedicação a Deus. O noivado, ele não permite o avanço do sinal, não só nos aspectos físicos e sexuais, mas nos aspectos também emocionais. Você não é proprietário, nem propriedade de ninguém. Nesse aspecto de planejamento, essa fase, montar o hoje, montar o amanhã e chegar mais longe, se preparar para o futuro, começar a agir antes das decisões, é atitude sábia. Por isso, é necessário compreender que cada um tem um tipo de bagagem que vai levar para o casamento. E algumas dessas bagagens são e precisam ser conhecidas, que depois que inicia o casamento torna-se difícil. Muitas jamais serão resolvidas ou sanadas, mas algumas poderão ser amenizadas, compreendidas e ajudadas para que eles possam trilhar a vida ou para que possamos trilhar uma vida mais abençoada. A consciência do que estamos começando é uma família, a base de tudo isso. A Bíblia diz: portanto, deixará o homem o seu pai, sua mãe, iniciar a sua mulher. Isso é um destino sendo traçado, uma nova família, responsabilidade e comando que partirão do casal. Por isso não se aceita em um futuro próximo uma intromissão, uma interferência, pitacos de ninguém. No ponto 3, compreenderemos que o casamento cristão, primeiro, é uma base santa. Em Hebreus 13:4 nos diz que o matrimônio deve ser digno de honra e o leito deve ser sem mácula, pois Deus julga aos devassos e os adúlteros. Por isso que o casal cristão não deve andar pela sua própria cabeça, nem pela cabeça dos outros. Pelo contrário, ele não deve andar pela cabeça ou pelo manual que os outros expressam, e sim pelo manual bíblico, a Bíblia Sagrada. Ela é a instrução que traz resposta para todas as situações que os casais vivem. Os cônjuges precisam saber da responsabilidade que representa cada um para o outro, sendo um tesouro para o outro. E se algum cuida bem do seu bom tesouro, se não cuida bem do bom tesouro, está desprezando o presente que Deus deu. Por isso que ele instituiu isso, como a família sendo um tesouro. Por isso não devemos nem podemos deixar exposto os nossos tesouros ou aquilo que Deus nos confiou. O casal cristão precisa ser bom exemplo, tanto na união conjugal, no verdadeiro testemunho, quando sai de casa, quando entra em casa. Então, aqui eu te encorajo a usar o seu casamento para ser um exemplo de união consolidada para tanto a sociedade quanto principalmente para os seus filhos e netos. A sociedade que estamos vivendo nos dias de hoje precisa ser curada, mas você começa a mudar o seu mundo, ou o mundo, quando você começa a mudar as suas atitudes dentro de sua casa. Fazendo isso, valorizando o casamento, você terá com certeza as consequências de promessas advindas dos céus. Concluímos que, então, como um povo de Deus, temos a responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus, inclusive o namoro, noivado e o casamento. Para isso é importante termos a consciência de que dependemos da ajuda do Espírito Santo à luz da palavra de Deus e que devemos cultivar uma vida de oração, de vigilância e também um relacionamento sadio nestes aspectos e princípios cristãos. Assim chegamos ao nosso final deste vídeo. Obrigado por se inscrever. Olha, muito obrigado por curtir, compartilhar, comentar. A próxima lição será a lição de número 3, que tratará a Bíblia Sagrada como um manual da família. Eu lembro a vocês que o PDF, com o plano de sugestão de aula,
está disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Boa aula! Até o próximo foco na lição.